Shalom, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia no Salmo de número 90. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma, Senhor, sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Vou pedir ao irmão Dornel que nos abençoe com a oração, consagrando a Deus esse momento e essa palavra em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Amados, Deus prepara maravilhas para nós a cada dia, né? Nosso Deus é um Deus de maravilhas. Nosso Deus é um Deus de surpresas. E Ele trabalha em nós de uma forma delicada, mansa, suave, porque Ele é um Deus manso e suave. Estava eu ontem orando para decidir sobre qual tema falaria hoje no culto. E Deus me deu então o tema: a vida é um sopro. E Deus me deu o Salmo 90. Enquanto eu estava pensando se seria mesmo isso, orando, ouvindo a Deus, Deus confirmou e eu postei no Face, convidando os irmãos para o culto. O tema seria: a vida é um sopro, e o texto bíblico seria o Salmo 90. Acabei de postar, acabei de confirmar, o Zap tocou
sinalizou uma mensagem nova, e eu fui ver. A mensagem dizia: nosso irmão, pastor Geraldo, não resistiu ao Covid e acabou de falecer. Irmão Geraldo é um irmão nosso muito querido, que senta na mesa conosco, come conosco. Nós temos uma reunião semanal, às quintas-feiras, de café da manhã. E ele estava internado, lutando contra o Covid. E aquela notícia me abalou profundamente. E me tocou profundamente. Mas ao mesmo tempo me fez ver como Deus é maravilhoso, como Ele fala conosco. Eu entendi ali uma tremenda confirmação de Deus sobre o tema que eu quero pensar, meditar com vocês nesta noite. Moisés verdadeiramente era um homem de Deus. Esse Salmo 90 é uma oração de Moisés. O único salmo cuja autoria é atribuída a Moisés. E é uma oração das mais lindas orações da Bíblia. E ele faz, neste salmo, um contraste entre a eternidade de Deus e a mortalidade humana. Ele traça um paralelo, mostrando para nós a grande diferença entre a imortalidade de Deus, a eternidade de Deus e a nossa mortalidade, a mortalidade do homem. Muitas vezes na igreja as crianças perguntam para nós: quem criou Deus? Quem fez Deus? As crianças costumam perguntar, sobretudo quando nós estamos ensinando que Deus é o Criador de todas as coisas. E a resposta mais clara é: Deus nunca precisou ser criado. Deus nunca precisou ser feito, porque Deus sempre existiu. Deus é autoexistente, ou seja, Ele existe por si mesmo. Ele é o autor da vida. Deus nunca teve pai, Deus nunca teve mãe, porque Ele é a vida e é Ele quem dá a vida para todos. Glória a Deus. Certa vez Paulo chegou em Atenas, na cidade de Atenas, e encontrou uma placa, um altar, escrito: ao Deus desconhecido. E ele então explicou ali aos atenienses quem é o Deus verdadeiro. Isso está escrito em Atos capítulo 17, verso 25. E Paulo, falando sobre o Deus verdadeiro, disse para eles: olha, Ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. E Ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Então é Deus quem dá para todas as pessoas a vida, a respiração e tudo mais. Ele é a própria vida. Ele é o dono da vida. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E esta autoexistência de Deus, essa independente autoexistência de Deus, está muito claro para nós neste salmo, especialmente do verso 1 ao 4, quando ele diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Então Ele existe antes que os montes se formassem.
Antes que o mundo existisse, ele já existia, de eternidade em eternidade. Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a autoexistência de Deus, é a existência eterna de Deus. Ele é eterno. Glória a Deus, a obra divina de criação de todas as coisas, então trouxe à existência o universo inteiro, o mundo inteiro. Louvado seja Deus. Amados, nós, quando olhando para essa palavra, nos lembramos de algumas coisas. Nós ficamos admirados quando fazemos aniversário. E pensamos, puxa, mais um ano. Passou rápido. Ou quando chega o final do ano, nós ficamos admirados. E normalmente dizemos, puxa, como passou rápido esse ano. Parece que foi ontem o Natal, e já é Natal de novo. Quando isso acontece, nós estamos sendo lembrados de como essa vida é passageira. Nós estamos sendo lembrados de que como é breve a nossa existência aqui neste mundo. E é isso que Moisés está dizendo em sua oração, no Salmo 90, no verso 9. Ele diz assim: a nossa vida passa como um suspiro. Outras versões dizem, como um sopro. Outras ainda dizem, nossa vida passa como um pensamento. Outras versões dizem, a nossa vida passa como um murmúrio. Tudo aquilo que é efêmero, ele compara a nossa vida com tudo aquilo que é breve, com tudo aquilo que passa rapidinho. E quanto mais velhos nós ficamos, nós nem gostamos dessa palavra, que ficamos velhos. Nós nem gostamos de dizer que estamos ficando mais velhos. Mas a realidade é que quanto mais velhos nós ficamos, mais rápido passam os anos. E cada um deles torna-se uma parcela menor em nossa vida. É como se fosse um carnezinho, que a cada parcela que a gente paga, a gente destaca uma folhinha e ele vai se tornando menor a cada vez. Isso volta a nos lembrar algumas outras coisas. Por exemplo, como a nossa vida é limitada. Você já observou como a nossa vida é limitada? Eu estava meditando em tudo isso ontem, quando no meu quarto veio a notícia da morte do meu irmão. E não deu para segurar as lágrimas. Como que essa vida é limitada? A pessoa de uma hora para outra vira só uma lembrança. De uma hora para outra a pessoa vira só uma fotografia na parede. E acabou, é o que a Bíblia está dizendo, é o que a palavra diz para nós. O tempo que passamos sobre a terra tem um fim. Nós somos lembrados disso. Pastor, mas a gente precisa ser lembrado disso? Precisa. Porque às vezes a gente esquece que a nossa vida sobre a terra tem um fim. Muitas vezes nos esquecemos isso.
E foi justamente para isso que Moisés escreveu então esse salmo, essa oração linda, essa súplica, quando ele diz, especialmente no verso 12, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que sejamos sábios, para que alcancemos coração sábio. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, porque nós não sabemos contar os nossos dias. A gente não gosta de contar nossos dias, nós não queremos. E tem algo importante nesse clamor de Moisés. Eu pergunto para você, que tipo de sabedoria você acha que ele estava pedindo a Deus? Uma sabedoria para ganhar mais dinheiro? Claro que não. Ele estava pedindo a Deus uma sabedoria para viver uma vida agradável diante de Deus. E é esse tipo de sabedoria que nós devemos orar e clamar a Deus, para viver uma vida de maneira que ela seja agradável diante de Deus. Porque, queridos, daqui a pouco nós partiremos. Nós partiremos, nós não somos daqui. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa pátria. Tem uma vida eterna aguardando por nós. Eu fiquei triste, eu fico triste com a morte de um ente querido, todos nós ficamos. Mesmo sabendo da vida eterna, nós cremos na vida eterna. Mas é difícil quando você recebe a notícia de que teu amado irmão, teu irmão querido, tua irmã querida, teu ente querido partiu desse mundo. Não tem jeito, é difícil. Sabemos que voltou para o Pai, que estava na presença de Deus, que era um servo de Deus, que voltou para o lar, mas mesmo assim, não conseguimos segurar o choro, é difícil. O que Moisés está clamando é um tipo de sabedoria para viver uma vida que seja agradável aos olhos de Deus. Diga glória a Deus. E é exatamente o contrário do que o mundo ensina para nós. O que o mundo ensina para nós? Que nós temos que crescer a qualquer custo, nós temos que vencer, independente do que eu faça com os outros, se for preciso pisar na cabeça dos outros, mas eu tenho que subir, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que galgar o topo da pirâmide, não importa quem está ficando para trás, quem está lá embaixo. É isso que o mundo ensina para nós. Que Deus nos ajude. Nesse sentido, é que Jesus ensina para nós que devemos ajuntar tesouros nos céus. Em Mateus, ele diz no capítulo 6 e no verso 20: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem ladrões escavam e nem roubam. Glória a Deus. Ajuntai para vós outros tesouro no céu. Aqui não é o nosso lugar. Estamos aqui só de rapidinho. Amém? Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo também nos exorta a buscar as coisas do alto. Lá em Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 ao 3, ele diz assim, Colossenses 3, do 1 ao 3: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Aleluia. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto,
não nas coisas daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! Buscai as coisas do alto, pensai as coisas do alto, não nas coisas daqui da terra, porque morremos. Quando foi que nós morremos mesmo? No batismo. Quando nós descemos as águas do batismo, nós morremos para o mundo. Quando nós somos retirados da água do batismo, nós estamos ressurgindo para uma novidade de vida, para uma vida nova em Cristo Jesus, amém? Jesus foi batizado nas águas. Ele precisava disso? Claro que não. Ele nunca teve pecado, ele nem conheceu o pecado, mas ele quis ser batizado para deixar o exemplo para nós, amém? Quando você é imerso nas águas, ali, o batistério é o símbolo de uma sepultura, simboliza a tua morte espiritual para o mundo, para as trevas. Quando você é imerso das águas, quando você é retirado das águas, simboliza que você nasceu para uma vida nova. Diga graças a Deus. Nós vamos ter uma preparação para batismo no mês que vem. Quem ainda não desceu as águas e sentiu no coração o desejo, nos procure, para nós fazermos a preparação, para que você cumpra o mandamento do Senhor Jesus. Jesus deixou 2 ordenanças para a sua igreja, 2 mandamentos: batismo nas águas e santa ceia. Diga glórias a Deus. Então o apóstolo Paulo também nos exorta a buscarmos as coisas do alto, as coisas de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que o Senhor ordenou para nós em sua palavra. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que buscar, obedecer o que essa palavra diz, cumprir o que essa palavra está dizendo. Louvado seja o Senhor. Devemos investir nessas coisas celestiais. Para quê? Para quê, pastor, que eu tenho que investir nas coisas espirituais, nas coisas do céu? Para que a nossa vida seja cheia de uma riqueza que permanece para sempre. Aleluia. Não é uma riqueza igual a riqueza desse mundo que acaba. Aqui acaba tudo, sobra nada. Mas nós precisamos buscar essa riqueza que permanece eternamente. Ajuntai para vós outros tesouros no céu. Eu vi um vídeo ontem, antes de ontem, e creio que não foi por acaso que Deus permitiu que eu visse esse vídeo. Era o seguinte: era um coveiro lá no cemitério, e eu entendi que aquele trabalho que ele estava fazendo era um trabalho de rotina. Ele foi a uma sepultura antiga, muito antiga, para esvaziar aquela vaga, para esvaziar aquele túmulo. E deveria fazer muitos anos. Ele mal colocou a mão no caixão assim, e os pedaços do caixão começaram a sair na mão dele. Ele estava com luvas, estava de máscara, e depois ele enfiou a mão dentro e começou a tirar as coisas. As roupas ainda estavam intactas, e ele começou então a separar as coisas. As roupas ele colocou cuidadosamente num saco preto. Depois ele começou a tirar os ossos. Só tinha os ossos da pessoa, do cadáver. E a pessoa colocou um título no vídeo assim: para os orgulhosos, para aqueles que acham que são poderosos assistirem.
só tinha ossos. E ele começou a colocar os ossos em outro saco especial. Talvez fosse levar para cremar e devolver para a família, alguma coisa assim, não sei qual é o procedimento certo. Mas como a palavra de Deus é clara, como a palavra de Deus é autodidática, não precisa explicar, ela fala aquilo que ela quer dizer. Como a nossa vida é breve. E queridos, note que o Novo Testamento repete por inúmeras vezes que o amor é exaltado como um alvo superior, um alvo maior, mais elevado. Especialmente em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, que é o capítulo do amor, quando diz no verso 13 que e agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E desses, o maior de todos é o amor. Glória a Deus. Então a Bíblia mostra para nós quanto que o amor ele é exaltado como um alvo maior, mais elevado. E esse amor é o amor de qualidade superior. Não é um amor qualquer. Esse é o amor com que o Senhor Jesus nos amou quando entregou sua vida na cruz do Calvário por amor de mim e por amor de você. Louvado seja Deus. Note, a maioria das pessoas concordam quando nós dizemos o tempo está passando muito rápido. Concordam ou não concordam? A maioria das pessoas vão concordar com você. Quando você diz assim, gente, o tempo está passando muito rápido. Independente se a pessoa é crente ou não, ela vai concordar que o tempo está passando muito rápido. No dia 11 de setembro de 2001, a população mundial não acreditava no que estava vendo. As duas torres gêmeas, lá do World Trade Center, em Nova York, se desabando como se fossem de papel. Como? Os dois prédios mais altos de Nova York, 110 andares, desabando assim. No entanto, esse ano já vai fazer 20 anos dessa tragédia das Torres Gêmeas. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você: guerras nunca foram novidades na história da humanidade. Sempre existiu guerra, desde que entrou o pecado no coração do homem, lá no Jardim do Éden. Sempre existiu guerras na história da humanidade. Desastres sempre existiram. Intempéries climáticas sempre existiram, não é novidade. Doenças sempre existiram. Fome sempre existiu. Epidemias, pandemias, como essa que estamos passando, sempre existiram. E todas as ocorrências com proporções acima da média têm levado as pessoas a pensarem numa coisa. Ou melhor, tem levado as pessoas a acreditarem numa coisa: que a volta do Senhor Jesus é muito breve, que o fim dos tempos é muito breve. O profeta Sofonias, 640 anos antes de Cristo, já deixou registrado no capítulo 1, no verso 14: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa.
Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. No dia do Senhor, até o homem que se acha poderoso vai clamar, vai se quebrantar, vai se dobrar a Deus, porque a Bíblia diz que o dia do Senhor é amargo. A Bíblia chama aquele dia de grande dia e também terrível dia. Por que a Bíblia chama o dia do Senhor de grande e terrível? Porque será um dia grande para aqueles que estiverem na presença de Deus, mas será terrível para aqueles que estiverem afastados de Deus. Diga: Senhor, me ajude. E amados, essa percepção de que tudo está passando rápido, ela não é ilusória, ela é bíblica. Claro que do ponto de vista físico, nada mudou. Claro que do ponto de vista físico, o tempo de hoje é igual ao tempo de milhares de anos atrás. O dia nunca deixou de ter 24 horas. Mas essa sensação de que o tempo está passando rápido é real. A noção que temos é diferente. O tempo continua o mesmo, mas a noção que nós temos é diferente. A sensação que nós temos é diferente. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Muitos aqui não vão se lembrar, mas alguns vão se lembrar do tempo das cartas. Não havia e-mails, não havia internet, não havia zap. E a gente escrevia uma carta para uma pessoa, para um ente querido, e a gente calculava: bom, essa carta vai demorar tantos dias para chegar lá. Se ela me responder assim que receber a carta, essa carta vai chegar aqui lá pelo dia tal. E a gente ficava esperando a resposta com ansiedade. Ficávamos esperando pelo carteiro. Não tinha e-mails, não tinha celulares, mas tudo se resolvia. Verdade ou não é? Ninguém morreu por conta disso. Hoje, a gente liga o computador, se demorar 2 minutos para abrir, a gente fala assim: precisa formatar isso. Está demorado demais. 2 minutos. 2 minutos. A gente não consegue esperar. Amados, tem um jornal inglês, fez uma matéria, de que os cientistas afirmam sobre a situação climática da Terra. Os cientistas afirmam que a situação climática da Terra é muito pior do que se noticia. É muito pior do que é descrito para nós. O aquecimento global e as mudanças climáticas, elas podem gerar catástrofes inimagináveis. As mudanças climáticas, o aquecimento global podem gerar para nós catástrofes inimagináveis. O que nós recebemos
pelo noticiário não é a realidade. A coisa é muito pior. A extinção de várias espécies que nós estamos vendo, o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, tudo isso são apenas algumas das consequências do aumento da temperatura global. E o ser humano continua entupindo o mundo de lixo, de plástico, de lixo eletrônico, sem a menor consciência. Está se cumprindo o que a palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 8, verso 22, que toda a criação está gemendo, a natureza está gemendo, como que sentindo dores de parto. É o cumprimento da palavra de Deus. Todos os desequilíbrios ecológicos podem gerar perturbações climáticas, podem gerar reação dos vulcões, conflitos no mundo inteiro, tensões. Só nos resta uma coisa: orar, clamar a Deus, esperar em Deus e não esperar nada deste mundo. Claro que nós temos que cumprir com o propósito que Deus determinou para cada um de nós aqui nesse mundo. E a palavra de Deus diz que cada um de nós terá que comparecer diante de Deus um dia e prestar contas a Deus daquilo que fizemos com essa vida que Ele nos deu. Amém? Devemos cumprir e fazer aquilo que Deus determinou para nós, enquanto vivemos aqui neste mundo, aqui nessa terra. E lembrando que a Bíblia compara a nossa vida como um sopro, como um suspiro. A Bíblia compara a nossa vida com tudo aquilo que é breve. E quando nós, especialmente quando meditamos nesse salmo que diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos ensine a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E não esperar nada dessa vida. Confiar somente em Deus. Confiar que eu, você e a minha família e a tua família vai morar no céu. Nós temos uma promessa de Deus em Joel 2, capítulo 28, que nos últimos dias o Senhor vai derramar do Espírito Santo de uma forma tal como nunca derramou antes. E Ele já começou a fazer isso. Amém? Aquele que está atento ao mover de Deus está percebendo esse derramar do Santo Espírito já começou na terra, e você não pode ficar de fora. Amém? Você não poderá chegar um dia diante de Deus e alegar que você não sabia. Deus vai dizer: não, você sabia sim, você foi avisado. Amém? Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude cada dia mais. Curve sua fronte, fale com Deus. Querido Deus, querido Pai, os dias têm passado muito rapidamente, Senhor. Como está dizendo esta palavra, essa oração linda de Moisés, no Salmo 90. Senhor, nós estamos entendendo um pouco melhor hoje a respeito da eternidade do Senhor.
e da mortalidade do homem. Senhor Deus, o Senhor não é um Deus desconhecido para nós. Nós cremos no Senhor como único e suficiente Salvador, único Deus, todo-poderoso. O Senhor não tem necessidade de nada, porque é o Senhor que dá a vida a todos, é o Senhor que dá respiração e tudo mais a todos. O Senhor é a própria vida, o Senhor é o autor da vida. O Senhor dá a vida e o Senhor tira a vida, no momento certo, no momento oportuno. Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, por este salmo e essa palavra que diz que a nossa vida passa como um suspiro. Senhor, nos abençoe com a tua paz, perdoe os nossos pecados, nos ajude, Senhor, na caminhada. Muitas vezes, Senhor, nos esquecemos que o tempo que passamos sobre a terra tem um fim. Senhor, muitas vezes nos esquecemos como a nossa vida é limitada, é transitória demais. Graças te damos, Senhor. E como Moisés clamou, nós também clamamos nessa hora. Dai-nos sabedoria para viver a vida de maneira que ela seja agradável diante do Senhor. Muito obrigado, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a juntar tesouros nos céus, onde nem a traça corrói, nem a ferrugem corrói, nem ladrões escavam e também não roubam. Ajuda-nos, Senhor, precisamos de Ti, desesperadamente. Esse é o nosso clamor e a nossa oração. Nós vamos orar, renovando a nossa entrega de vida ao Senhor Jesus. Mesmo que você já tenha feito essa oração, faça novamente. Diga em voz alta: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, morreu pelos meus pecados, morreu para me salvar da condenação eterna, para me dar a vida eterna. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo no meio de nós. Eu creio no meu coração e confesso com a minha boca, para a glória de Deus Pai, que Tu és o Senhor, e Te recebo como meu Senhor, meu único Senhor, meu Salvador e dono da minha vida. Tu és aquele que não precisa de mais nada e de mais ninguém para me salvar. Eu me rendo, eu me quebranto, eu me humilho na Tua presença. O Senhor diz na Sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e com o Pai. Fica comigo, Jesus. Entra, Senhor, na minha vida, no meu coração. Muda, Senhor, tudo aquilo que precisa ser mudado na minha vida. E assim darei a Ti, somente a Ti, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Aplauda mais forte o Senhor. Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor. Amém. Amém.